Ei, Olá, Ju. professor! Ei, tudo bem? Tudo bem? Você? Como estão as coisas por aí? Tudo bem, Amanda? Boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Ai, deixa eu ver aqui um filtro. Ai, não vi isso, gente. Não, Também esse não. quero. Também quero. Ah, isso é legal. Ei, gente, tudo bem? Boa noite a todos e todas. Isso não. Ah, Ah, isso é sou legal. dessas. Ai, que tanto de Gil. Uau! Nossa, aqui é bem na hora de falar da lenda, né? Gente, olha que legal. Quem é mais não dá nem para eu ler. Isso é suspense puro, Uau! Giliardi. Os meus filhos latindo, pra variar. Uh! Bom, temos 5 filhos aqui na minha casa, né? E possivelmente eles vão latir, afinal são 5. A Jane está querendo aprender como colocar esses filtros. Jane, Eu vou nós usar estamos este em outro brincando. momento. Vou usar isso agora. Bem assim. Eu acho que são muitas opções e quem never. E aí você fica com dúvida. Eu queria assim um que eu ficasse tipo eu, Assim tá sabe? bom, eu acho. Dias de lendas. Pegaram a pipoca, pessoal? Gil, você fez pipoca? Não, fiz cachorro quente. Ai, que delícia! Inclusive deu tempo de comer só um, mas o outro tá guardadinho lá, Ah, tudo bem. né? Qual é seu filtro? Meu filho é um coloridinho. O propósito da live de hoje é ampliarmos inicialmente o podcast que foi ao ar ontem, hoje é terça-feira, que foi ao ar ontem, sobre algumas lendas brasileiras. Eu incluí também a lenda neste episódio do podcast. Eu incluí a lenda do lobisomem, porque é uma lenda conhecida mundialmente e aqui no Brasil ela foi trazida pelos portugueses durante o período da colonização. Então eu achei relevante incluir esse fato, essa lenda histórica, no podcast de ontem. E para ampliação do conteúdo do podcast, considerando que estamos no mês de agosto, ou mês do desgosto, como costumamos dizer aqui no Brasil, é propor esses últimos 15 dias do mês apresentando outras lendas, outras superstições brasileiras e ampliar o conhecimento das pessoas interessadas em aprender sobre as lendas brasileiras, os aspectos culturais, muito mais. E desta forma, para a live de hoje, nós vamos falar sobre as lendas urbanas. E o que são as lendas ou mitos? Não vamos entrar no mérito da discussão teórica, certo, Gil? Já acordado anteriormente. Certo. E o que são essas lendas ou esses mitos sem a fundamentação teórica? Que são histórias que ficam gravadas no imaginário das pessoas. E elas são passadas oralmente. Então é passado ali de pai para filho, o vizinho comenta, a avó conta para os netos como um sinal de alerta, como um sinal de para que o neto tenha um pouco mais de cuidado. Enfim, elas são divulgadas boca a boca. E obviamente que quem conta um conto
aumenta um ponto. Não é isso, Gil? Exatamente. Então, Ju, boa noite a todos, né? Quem entrou aí depois da nossa saudação, né? Inclusive até a Bazinha está aí presente. Bazinha é o Instagram da minha cachorrinha. Beijo, Bazinha Bazinha. underline BH. Também vou cumprimentar a Duda, que mandou um e para mim, minha aluna. E um olá para todos. Eu fiz uma pequena trajetória para organizar minha fala, para a gente chegar lá na lenda urbana que eu selecionei, tá? Então, você já introduziu alguns tópicos, né, que permeiam aí o conceito de lenda. Então, a lenda urbana está presente em muitas cidades, né? Se não, acho que em quase todas a gente pode arriscar que existe uma, uma lenda, então é uma tradição fortemente marcada pela narrativa oral, conforme você também já pontuou, recheada de suspense, mistério, são narrativas repletas de elementos simbólicos que brincam, jogam com elementos da realidade, com elementos do imaginário, né? Então aqui eu focalizo bem a questão dos elementos, que eu não estou dizendo que a lenda ela é um componente real, né? Mas justamente essa perpetuação, essa passagem de geração, ela é possível também por causa dessa memória que se constrói a partir desses elementos cenográficos, né? Pensando aí nos espaços. A lenda urbana ela é tão significativa que transitou dessa cultura oral, e eu pensei no currículo escolar. Quem atua aí, por exemplo, tem alunos, né, que eu atuo no 7º ano, também tem professores do 6º ano que trabalham com as narrativas de mistério, né, os contos de mistério, e acaba que a gente abarca esses elementos que estão aí diretamente ligados a esse imaginário de suspense, né? Então, é importante a gente situar. E a lenda urbana ela é tão rica que, embora ela esteja lá, vamos pensar do ponto de vista curricular, na língua portuguesa, é possível a gente explorar elementos históricos, né, geográficos, e também eu vejo de grande importância no ensino de língua estrangeira, que é justamente o que você também está fazendo aqui com seus alunos, ou possíveis interessados a serem alunos, porque a gente sempre associa, né, Ju, no ensino de língua estrangeira, língua, cultura. Né? Não tem como a gente dissociar, não tem como a gente separar, porque a língua ela não é só uma organização sintática, ela não é só organização de frases. Né? Então a gente tem que, de fato, passar, né, atravessar esses elementos socioculturais. Beleza? Exatamente. Perfeito. Então deixa eu aqui molhar a palavra. Esse aqui foi Ai, um que presente lindo! de um amigo. Eu não vou divulgar porque eu não estou recebendo 10%. Poxa, Foi. tudo bem. Então, a lenda que eu escolhi, ela ocorre num espaço do cemitério. E aí eu fiquei pensando de trazer uma discussão breve desse espaço do cemitério, né, que muitas vezes ele é jogado num paradigma do terror, né, de um lugar que a gente sente muito medo, e eu particularmente brinco com muita frequência que a gente tem que ter medo de quem está vivo, né, não é de quem está morto, porque quem faz as coisas sem entrar em mérito Exato. aqui, méritos religiosos, de vertentes, mas a gente tem que ter medo de quem está vivo. Mas, Enfim. Gil, você entraria no cemitério à noite? Sim, inclusive quando eu era jovem, eu cursava, me parece, o 8ª série naquela época, né? Nos chamava 9º ano. Nós fizemos até um curta dentro do cemitério, porque na verdade eu moro a 200 metros de um cemitério, Eu não entro. né? Mas aqui o cemitério que fica próximo à minha casa
é um cemitério que, na verdade, poucas pessoas que moram aqui onde eu moro são enterradas lá, porque é um cemitério muito caro, né? E eu moro numa comunidade. E é como você vê a realidade, né? Desenhada. E Sim. aí, assim, aproveitando essa oportunidade, né, que a gente está no contexto também, que a gente está falando de ensino, é, é importante que eu vou passar por isso, os elementos da narrativa. Então, eu costumo brincar quando eu estou discutindo os elementos da narrativa com meus alunos, sobretudo os menores, eu penso no pente. Sim. Então, pente nós temos o P de personagem, o E de espaço, o N de narrador, narradora, o T de tempo E o e o E E de de enredo. enredo. Então, eu costumo fazer essas brincadeirinhas assim que eu acho que A nos recei- ajuda. a receitinha básica para os alunos memorizarem sobre a narrativa e os elementos que compõem o texto narrativo, né? Isso. E agora, exatamente o elemento que nos prende nessas narrativas é o clímax, né? Então, quando a gente, de fato, quando nós nos deparamos com essas narrativas de suspense, né, com a narrativa de aventura, a gente fica a gente fica ofegante de querer saber o que vai acontecer, né? É justamente, uau, é isso, né? É, e também eu gostaria de pontuar que, no caso das lendas urbanas, obviamente, algumas vertentes, algumas versões são contadas, né? Então, eu vou pincelar algumas três vertentes, né, que são publicizadas, divulgadas, discutidas, ilustradas, né, no contexto de Belo Horizonte. Então, também mais um spoiler, tá? Ah, Mas eu fiquei pensando, Ju, nessa questão do cemitério, né? sim. É, Então, eu fiquei pensando na minha viagem que eu fiz para Buenos Aires. Quem já foi a Buenos Aires provavelmente deve ter ido ao cemitério da Recoleta, né, que fica no bairro Sim. Recoleta, e eu fiquei abismado com o que eu vi. Né? Uma riqueza arquitetônica que eu nunca vi igual. Incrível. Nunca vi igual. Então, assim, túmulos e mausoléus com dois andares, em que a gente olha próximo assim, do vidro, a gente consegue ver o andar de baixo, aquelas escadas maravilhosas, as estátuas, né? Então, eu fiquei pensando como que a gente pode ressignificar este espaço como um espaço cultural, né? É um espaço turístico também, que carrega uma memória, não só de quem está enterrado lá, eu falo a memória histórica, a memória geográfica, a memória da constituição daquela cidade ou daquele bairro, né? A importância que essas construções, esses, entre aspas, prédio, para a gente não pensar que prédio é só aquilo que, que tem mais andares, enfim. Então eu Aham. fiquei assim encantado, né? Quem não conhece o Cemitério da Recoleta pode, né, digitar no YouTube, que tem vários vídeos e vocês vão ficar impressionadas. E aí eu fiquei pensando, né, nessa questão da ressignificação do espaço do cemitério. E essa lenda urbana, que eu vou contar brevemente, ela é curtinha, ela também ocorre num cemitério de grande importância para a cidade de Belo Horizonte, né, que é tido aí como museu aberto. Então, esse cemitério, ele foi construído em 1897, então na transição aí do século XIX para o século XX, poucos meses depois da cidade de Belo Horizonte ser considerada a capital de Minas Gerais. Né? Porque a primeira capital de Minas Gerais foi Vila Rica, né? Que é a atual Ouro Preto. E então essas histórias, como que um cemitério, ele envolve, né, aspectos históricos e de constituição de uma cidade, de uma das principais capitais do país, e a gente não pode simplesmente tratar como um lugar que a gente enterra os nossos entes, né? E simplesmente trata de um modo pejorativo. A gente precisa olhar para essas estruturas urbanas que de fato fazem essa composição dessa polis, dessa cidade, para a gente entender até a história, né, do povo que nela vive.
Gil, Tudo bem? você me chamou a atenção para um fato, um dado. Geralmente, nós, pelo menos, não é algo cultural, por exemplo, fazermos excursões para os cemitérios. Eu acho que o brasileiro ele não tem esse hábito. Exatamente, justamente pelo significado que esse lugar toma, né? Porque, na verdade, né, quando a gente fala de linguagem, o modo como a gente objetifica o lugar, ela é discursivo, né? Então, eu só falo Sim, se aquele lugar é o lugar dos espíritos, e aí eu não posso entrar à noite porque um espírito vai me fazer mal, né? Que é algo do profano, pensando aí, né, nessa dicotomia, contraposição sagrado e profano. Então, é o modo como a gente simboliza esse espaço, e é discursivo. mas é interessante também que o brasileiro, quando vai para fora do país, ele visita o cemitério local. Como nós, por Exatamente. exemplo, que fomos a Buenos Aires e fomos conhecer o cemitério da Recoleta. Deixa eu cumprimentar o Marco Vino, que ele foi uma das pessoas que sugeriu lendas urbanas ou temas relacionados à mitologia. Obrigada, Marco. Muito bem. O... Bom, enfim, nós não temos esse hábito de conhecermos a história da nossa cidade por meio de passeios, visitas turísticas ao cemitério, mas quando estamos fora, visitamos o, o cemitério da cidade em questão, no caso. Aqui, Exatamente. na minha cidade, falando sobre o cemitério, você conhece a frase gentileza gera gentileza? Sim, O gentileza, que é o autor da frase, ele é aqui da minha cidade, ele está enterrado aqui e eu nunca fui ao cemitério visitar o túmulo dele, conhecer. Eu sei da história que é passada de pai para filho, minha mãe conta as histórias dele. Nós sim. sabemos da repercussão nacional e internacional que ele teve quando ele foi para o Rio de Janeiro, mas particularmente fazer a visita até o túmulo do Gentileza não fazemos, não tem esse hábito aqui na minha cidade. Pois é, Ju, e é muito importante isso que você coloca, porque a gente não pode fazer uma leitura inocente, né? Então, por que que a gente não valoriza o que a gente tem, o que a gente produz, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que, que, Refletir, que refletir e, de fato, ressignificar, porque a gente pensa também no modo como a educação museal, né, a educação para os museus, ela é vista no nosso país, né? Como que essa educação para esses elementos museais, ela é levada para as escolas, sim. né? Então, por exemplo, na prefeitura de Belo Horizonte, rede na qual eu atuo, por alguns anos existiu essa educação museal. Eu, inclusive, durante 2 anos submeti projetos, né? Um projeto voltado para a educação de gênero, né? Voltado para as mulheres, e um voltado para o meio ambiente. Então, assim, o modo como o museu ele é trazido para as crianças e também para nós, adultos, né? Para os idosos, como que a gente não valoriza. E como lidamos com tudo isso, né? Exatamente. Por exemplo, às vezes uma entrada custa R$ 5, R$ 10, a gente acha caro, né? Mas aí, por exemplo, Belo Horizonte cheio de boteco. Para a gente sentar no boteco, a gente paga R$ 12 uma garrafa de cerveja, né? Tô dando um exemplo assim por alto. Então, assim, não que a gente não deva consumir, né, outras coisas, mas
a cultura sempre secundarizada, terceirizada, nunca tem dinheiro para a cultura, né? Nunca tem dinheiro para a educação. Então a gente suscita aqui, na verdade, um tema para uma outra live. Sim. E aí, para a gente aqui sintetizar, porque eu falo demais, e você também, né? Nós somos amigos, a gente pode falar isso, é um fã. Nem um pouquinho, Então, quase não falo. Mas é uma discussão importante que a gente tem que trazer. Né? E isso Com não cabe certeza, Gil. só à escola, né? Isso cabe às famílias, pensar, né, nessa questão histórica, cultural, de produção artística, né, de bem material, de bem imaterial, de como que isso chega nas nossas crianças, para que elas, de fato, sejam adultos cultos, não cultos no sentido de distanciamento para o outro, né, para a massa, que seja o porta-voz, né? Porque, na verdade, a gente forma para ser porta-voz. Essa discussão ela deve girar em torno de todos os pilares da sociedade. Exatamente. Esse incentivo, essa motivação do conhecer a sua história, mas como você mesmo disse, é assunto para uma próxima live. E vamos lá, porque realmente nós falamos Isso. demais e até contarmos todas as nossas histórias mirabolantes aqui, vai tempo. Isso. Então nós já falamos, né, da lenda urbana, de algumas questões, né, conceituais, né, Sim. e falei do cemitério, né, da importância, e a gente chega à nossa lenda, que é a Loira do Bonfim, que é a lenda de Belo Horizonte, e que aí eu pensei 3 versões. Tá? Então, o que é essa Loira do Bonfim? Então é uma loira bonita, de olhos claros, alguns dizem ser os olhos serem verdes, outros dizem ser azuis, tá? As 3 versões elas terminam no mesmo lugar, que é na porta de um cemitério. Então tem essas similitudes, tem essas semelhanças, tá? Então vamos lá. Então é uma loira atraente, ela seduz, né? A questão física é bem marcada, a questão da sensualidade é bem marcada. Então, a primeira versão, não necessariamente nessa ordem, é que a loira, ela usava o bondinho naquela época, era da década de 1940, 1950, então tinha bondinho. Ela pegava esse bondinho e o ponto final era muito próximo ao cemitério. E aí ela descia desse bondinho e no decorrer da sua caminhada ao cemitério, ela atravessava a parede. Então ela se desfazia, o corpo físico, e ia-se como se fosse transformando em uma alma, um espírito, e atravessava a parede. E aí em relação a isso, desse bondinho, impactou até na assunção de cargos para trabalhar nesse bonde. Então, como rolava essa história, algumas pessoas não queriam trabalhar no bonde. O bonde era mal assombrado. Mal assombrado. Então, essa é uma versão. A outra versão é que a loira, ela foi abandonada no altar, ela suicidou-se, e ela vaga pelas ruas do bairro Bonfim. Só situar, esse bairro Bonfim, ele é próximo ao centro, né, de Belo Horizonte. E aí ela vaga por esse lugar procurando esse esposo, que seria, na verdade, esposo. Uhum. Né? E tem uma outra versão, que ela utilizava todos esses artifícios de seduzir os homens, frequentava a região boêmia de Belo Horizonte, e naquela época, década de 40, década de 50, quem frequentava a boemia dessa cidade, Belo Horizontina, era Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Milton Campos, Abigail Renault. Então, tinha ali a nata de intelectuais. E ela tentava utilizar esses artifícios para seduzir. Como o cemitério do Bonfim é próximo ao centro da cidade, ela seduzia um homem, esse homem a acompanhava
até a porta do cemitério e ela abandonava esse homem e também entrava até atravessar a parede do cemitério. E há também um relato, somado a isso, que nem sempre ela ia a pé para o cemitério, porque a casa dela era o cemitério. Então esse homem a levava para casa, mas eles não sabiam para onde eles estavam indo. Era uma mulher bonita, sensual, então rolava ali um interesse. E Homens aí sendo vamos levar para homens. minha casa, né? E 2 horas da manhã, há essa sinalização. Então, como que um homem, né, ele vai deixar uma mulher ir embora sozinha do centro da cidade até o bairro de Bonfim, que é próximo, mas precisa passar, né, por outros lugares? Sim. Então ele quer ali ser cordial, né? A gente pensa que é uma das estratégias ser cordial, mas também de, né, ter alguma relação afetiva com ela, né? E também tem essa história de que em vez de ir a pé também, às vezes ela pegava um táxi. E ela descia do táxi e ia se desfazendo o seu corpo físico em espírito. E o taxista rachava fora. Aqui no estado de São Paulo, nós conhecemos essa terceira versão da loira do Bonfim. A mulher Pois é, loira, de olhos claros, que entra, que chama um táxi, pega o táxi e o táxi a deixa no cemitério. isso. E ela vai virando um vulto. Então esse corpo E físico vai desfazendo e ela transforma em um vulto. imagina hoje em dia com esse monte de motorista de aplicativo. O cagaço que não deve dar, hein? Não deveria dar, por exemplo. Pois é, então isso aí tem outros relatos, né, de que pessoas que moram no bairro já viram, né, a Loira do Bonfim transitando, descendo, subindo rua, né, mas são essas possibilidades aí, mais comumente dito, né, pela tradição oral aí, e que é marcadamente na histórica, social, cultural, que eu acho um grande ponto de, principalmente nós professores, investirmos, né, nessas discussões culturais com os alunos. Será que nós podemos aumentar esse conto dizendo que ela conseguia arrastar esse homem ou esse motorista para dentro do cemitério e lá dentro ela degolava e comia todas as vísceras do homem por ele ter tido essa gentileza de acompanhar a mulher e ela Bom, ferrou. bom, a Jackson, acho que ela ia com mulher não, tá? Porque o objetivo dela era de sensualizar. Eu acho que é uma questão aí, o Ela foco ia era o chamar homem o mesmo. próximo. Ela ia chamar o próximo. Agora, essa sua ideia, Ju, a gente pode pensar numa, né, numa questão de retextualização. Vamos pensar Nós na já estamos situação. retextualizando por Eu acho que essa essa, live. pois é, e essa situação ela é frustrante. Imagina, você conhece um rapaz, né? E esse rapaz, e você abandona esse rapaz, ele não vai ficar feliz, né? Vão pensar que aí na aventura, não, eu vou atrás dela. E aí ela, né, adentra ao espaço do cemitério e lá a Sim, gente consegue construir outras narrativas. se for uma pessoa que não tem medo de entrar no cemitério, ele não vai ter problema nenhum em pular o muro para, de fato, não sei, podemos construir outras narrativas a partir da criatividade de cada um. Deixamos a deixa aí. O Gil, você chegou a passar por alguma situação em que a lenda urbana no seu imaginário de criança ela era recorrente? Sim. Na época da escola, rodava muito o papo da mulher de algodão e da loira do banheiro. E essa mulher de algodão, ela de fato, eu me recordo que ela mexeu.
mexeu porque na escola alguém inventou que essa mulher de algodão agrediu uma pessoa e tinha até a pessoa para confirmar. Teve quem Nossa. inventou e teve quem confirmou, né? Geralmente, quem E confirma não aparece, né? Uma das características da narrativa, das narrativas orais é sempre ter acontecido com um terceiro e nunca de pois é, fato mas ter é, é, esse terceiro essa confirmou. concretizado. E eu tinha muito medo de usar o banheiro, porque nessa escola especificamente, o banheiro ele era afastado dos prédios, afastado mesmo. Então eu tinha que entrar na lateral, lembro disso, na lateral esquerda, e tinha que andar um corredor assim, uns 30 passos, para chegar no banheiro masculino lá no fundo. E o banheiro feminino, a porta já era de frente para o pátio, e o masculino no fundo. Então me recordo que eu tinha esse Uh, receio, né, de usar o banheiro. Então eu usava pouquíssimas vezes. A mulher de branco, ela também era bem frequente na escola que eu estudei aqui no interior de São Paulo. E nós fazíamos todo um ritual para que ela de fato aparecesse no banheiro, como dar a descarga 3 vezes, apagar e acender a luz 3 vezes e xingar. É o Thales, Poxa, fala que não durmo. poxa, Não Thales, dorme. ele também deu a ideia de falarmos sobre lendas, viu? Sobre folclore, inicialmente. Agora aguenta, Thales. Então, esses O elementos culturais são importantes da gente discutir. são. E aí, depois de dar a descarga 3 vezes, acender e apagar a luz, ainda tínhamos que dizer algumas palavras ofensivas que ela brotaria de dentro do vaso sanitário com o seu vestido branco, porque era uma noiva que foi abandonada no altar. Aí, ó, bem parecido com a loira Exato. E do Bonfim. ela tinha uma face toda assustadora e que depois desse momento eu não sei o que aconteceu, porque afinal ninguém da escola confirmou que de fato ela aparecia. Nós tentávamos, mas o fato consumado ele era inexistente. Sempre aparecia alguém para dar o bu, o susto. E todo mundo, todas as meninas, porque só acontecia no banheiro das meninas, né? Sim, Saíam gritando do banheiro e a direção da escola já sabia o que tinha acontecido novamente. Todo cheio de chocante. amor. Gil, Sempre. uma lenda aí do seu estado que eu acho que até hoje ainda comentam é o ET de Varginha, não? Sim. Inclusive a própria estrutura, né, da cidade tem elementos bem marcados desse imaginário extraterrestre. Mas será que de fato ele apareceu? Não duvido de nada. Nem Até eu. porque eu acho que nós não estamos sozinhos. Você acha que numa dimensão galáctica dessa só existe vida no planeta Terra? Ah, jamais, né? Eu não acredito. Então eu Não, Gil, acredito nunca. assim, eu não duvido de nada. Não mesmo. Outra situação durante a minha infância, nós meus avós não tem, um sítio, né, na zona rural, que é onde eu moro atualmente. E a minha avó, quando nós estávamos fazendo, eu e meus primos estávamos fazendo muita bagunça, muita arte, ela dizia que o homem do saco ia levar a gente. Nossa, eu não gosto disso. Então, o problema é que realmente Não gosto. existia o homem do saco passando na estrada. E nós víamos todos os dias o homem
um senhor idoso já, com um saco nas costas, indo sentido para a cidade. E aí, no final do dia, esse homem, com o saco Sim. cheio, voltando da cidade. E aí que este momento, o momento da ida, a avó dizia que ele ia para a cidade buscar as crianças que não obedeciam. Nossa, não gosto. E a volta, com o saco cheio, ela afirmava que eram as crianças que ele estava carregando ali Olha dentro o do trauma. saco. Olha o trauma para criança. Para a criança, até hoje. E esse personagem, esse homem, hoje é o filho dele. É o rapaz, foi passado de pai para filho, que vem para a cidade buscar reciclagem. Então, realmente, durante o dia ele passa durante a manhã, ele vem para a cidade, ele vai para a cidade buscar material reciclado. No final do dia, ele volta com o saco cheio É igual de a Cuca, né? A materiais. musiquinha da Cuca. Também a Não musiquinha da gosto. Cuca. Algumas pessoas tem um texto que circula aí no Facebook. Eu já até debati esse texto numa formação de professores. Que faz referência que na nossa época não tinha mimimi, chamava a gente de gordo, de aquilo que a gente não sentia. Só compartilha esse texto quem de fato não passou por discriminação e quem não passou por bullying. Bullying não é mimimi, bullying é crime. Sim. E só quem sofre bullying, só quem carrega essas marcas da discriminação, desses rótulos que deixam marcas que às vezes a pessoa leva até a morte, né? Só essas pessoas que não sofreram nada que compartilham, né? Porque na verdade assim, é um desserviço que essas pessoas fazem de chamar agressões de mimimi. Eu sou Uhum. da geração que chamava pessoas de gorda, sim, chamava pessoas de tudo quanto é nome que você imaginar, voltada à raça ou orientação sexual, e só quem sofreu sabe o que é isso, Que é mais entendeu? do que esse meu relato em relação às ameaças que a minha avó fazia com todos os netos e que ela Pois jurava é, que estava certa, e esse é o homem do saco. exatamente. Então, Hoje assim, eu eu sei fico. quem Assim, o é. meu lado psicopedagogo, e você também, né? Você está terminando, né? A sua Já terminei. especialização? Terminou, pois é. Já. O nosso lado psicopedagogo, não, ele tem que servir, sabe, para a gente ressignificar esses olhares. Sim. Independente se a gente passou ou não, né? Eu passei, eu falo assim, eu costumo brincar que o lugar, o pior lugar para, o melhor e o pior lugar da minha vida foi a escola, E né? de fato é, né? E as piores marcas da minha vida na adolescência, São da as minhas escola. piores experiências da escola. Então seria um lugar que não era para pisar nunca, né? E hoje é Mas o que eu professor. faço? Somos. Eu ressignifico e quero transformar esse espaço, Sim. né? Então eu sempre falo com meus alunos, a Duda tá aí, bateu palminha, ela sabe que eu converso assim, hoje eu dou aula para alunos de sétimo ano, eles são muito maduros e eu converso demais com eles sobre essa questão de respeito, sabe? Ressignificar esse cuidado com o outro, que eu acho que é o mínimo que a gente tem que deixar, sabe? Então, assim, eu quero terminar o ano, se eles não souberem o que é análise sintática, não tem problema, mas se eles souberem trabalhar em equipe, respeitar o outro, sabe? E ter essas autoridades para coisas positivas, tá ganho, né? Então, olha o tanto de coisa que a gente fala que a gente começa a puxar, né? E que a gente não pode perder, né? Porque essas representações de lendas, né? Dessas acaba transformando em transgressão mesmo e agressão ao outro, né? Sim, o Isso Thales mesmo. mandou ali uma perguntinha. Isso mesmo. E também, Thales, é uma visão
é uma visão que tenta sacralizar um lugar da mamãe, né? Que na verdade pode ser onde ela quiser. Uhum. Se ela quiser ser dona de casa, ela vai ser, que é o direito dela. Agora, se ela não quiser, ela não vai ser. Ou, na verdade, ela vai sempre ser, porque ela vai ter que ser para acumular com alguma coisa, né? Assim como o pai também tem que ser puxado para esse lugar. E pai não ajuda a mãe, não. Eu sempre falo isso. Ah, meu marido me ajuda. Não, ele não te ajuda. Ele compartilha as tarefas contigo, porque é obrigação dele. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas representações. É para você, o mundo está muito chato. Não, gente, não está muito chato. Sabe por quê? Uma musiquinha dessa, somada a outras representações, elas impactam na violência contra a mulher. Somado ao homem do saco, por exemplo. E isso. Então, assim, a gente tem que tomar esses cuidados, mas também é um outro recorte para uma longa conversa. Gil, você conhece a lenda do bebê diabo? Não. Essa eu acho ela vai ao encontro do que nós estávamos pontuando em relação à discriminação, em relação à escola, porque na verdade era o que aconteceu. A mãe deu à luz. E esse bebê, a narrativa em relação a esse bebê foi passado como se ele tivesse nascido com um rabo, como se ele tivesse nascido com um focinho e como se ele tivesse nascido com garras. Mas na verdade era um deficiente físico. E aí Pois a é. forma com que isso se alastrou na comunidade, depois na cidade e se alastrou no Brasil, essa é uma lenda urbana genuinamente brasileira. Nós podemos ver o quanto precisamos aprender a lidar com essas diferenças e voltando a falar sobre o bullying, principalmente dentro do Sim. ambiente escolar. Então, olha, vamos novamente, vamos retomar a questão histórica. Se a gente pensa nesse sujeito que você acabou de descrever, né, no contexto contemporâneo, ele foi significado como um bebê, Um é, monstro? um monstro. Se fosse na Idade Média, ele nem teria a chance de se chamar de monstro. Vamos pensar assim, chance, né? Porque na Idade Média a correlação desses do ser humano que nascia, né, com essa Uhum. deficiência era tomado pelo espírito maligno. Sim. Então, assim, como que essa questão, como que a gente precisa fazer essas marcações históricas para a gente entender a realidade de fato de hoje? Então parece que é bobeira, mas não é, Não. né? Algo aleatório, é um mimimi, é uma representação simbólica que não vai afetar de fato o outro, mas quando a gente faz um regresso e a gente tem um olhar mais apurado de quem que é esse sujeito historicamente, a gente começa a ter pistas e as coisas ficam mais claras. E aí eu costumo brincar. A lucidez, ela nos tortura. Aí eu parei assim de estudar profundamente a análise do discurso porque isso começou a me afetar, né? Que eu começava a analisar as pessoas. Elas Uhum. conversavam comigo e eu analisava gestos, olhares, falas, e aí eu começava a somar com o que ela tinha dito há uns meses atrás, eu parei. Por isso que os psicólogos eles têm que fazer tratamento, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. Precisamos ficar atento a estas questões, às nossas atitudes em relação a essas lendas, a não reproduzir essas situações de forma
aplicada ao nosso cotidiano, não? Sim, E, Gil, mas eu acho que a lenda mais divertida. Agora vamos falar de uma lenda assim que para darmos engraçada? risada. Vamos. Você Vou acha ficar que de coração o então, tá? você acha que o eu vou pôr um coração também aqui. Você acha Porque o pessoal tá com que medo ali, ó. Várias o pessoas já Thales, comentaram, né? o Agora, assim, nós vamos Thales, ficar relax. o Thales não vai nem dormir? Pois é. Ai! É, você acha que de fato o hambúrguer do McDonald's é feito com minhoca? Ah, é mesmo, gente. O povo falou sobre isso. Eu não duvido também, não, gente. Só porque eu não duvido, porque nós temos aí narrativas noticiosas, né? Teve um caso, acho que recente, assim, falo recente, né? Mas deve ter uns 5, 6 anos, sei lá. Acho que é um caso do Nordeste, que um pessoal fazia coxinha com carne humana. Ah, sim. Então não duvido de nada também, não. Nesse caso do hambúrguer com carne de minhoca, lá na década acho que de É 70, 80, Camila. não sei. Ei, Camila. Oi, Camila. Minha amiga. O, Adriana também, Adriana. Minha amiga. o McDonald's, não sei quem foi a pessoa, o representante, ele deu um depoimento negando essa lenda, essa história toda, e para desmentir, porque o negócio correu no mundo inteiro. Imagina o prejuízo que eles não estavam tendo após espalharem essa situação da carne de minhoca. Mas eu também não duvido de nada. Para quem já comeu carne de cachorro, Pois é, então sim, também ó, foi interessante você falar isso, que eu fiquei pensando aqui, ó, isso, gente, dá uma tese, e tese é de doutorado, tá, gente? Dissertação é de mestrado. Dá uma tese, olha que bacana. Isso é um, assim, estou entregando o tema. diga. Vamos pensar nessa discussão que a gente faz hoje de fake news. Fazer esse É, levantamento de lendas, fake news, ó, dá um debate. atualmente, devido à informatização, a essas questões tecnológicas, há uma disseminação maior de lendas, de narrativas, que elas deixaram de ser orais e passaram a vir pelo WhatsApp, a vir por e-mail, pelo Facebook, e nesse aspecto entraria as fake news. Sim, Porque afinal se alastra assim, ó, igual fogo na pólvora, né? exatamente. Olha, Bem marcado. uma boa Bem expressão para marcado. trabalhar no podcast. Fogo Eu na discuto muito pólvora. fake news com os meus alunos. Eu tenho material legal, posso te mandar também. Não, não estou interessada em tese ainda não, viu? Não são posts. Leitura rápida. Ah, tudo bem. O post nós Leitura compartilhamos fast aqui food. com o hambúrguer de minhoca. Meu Deus. O leitura rápida, posts nós compartilhamos aqui no Falar Português Brasileiro e divulgamos para todos. Gil, eu acho que está Oi. dando a nossa hora. Já. Já eu ainda preciso dormir hoje depois de toda essa história, né? Eu sou E uma eu pessoa que não preciso. entra no É, cemitério à noite. eu tenho que terminar meu textinho de espanhol, que eu tenho que entregar amanhã. Peça ajuda a alguns dos nossos participantes para orientá-lo e auxiliá-lo nessa questão do espanhol. Pois Vai é. que, No né? próxima atividade eu procuro. Essa já tá bem Beleza. adiantadinha, eu vou terminar, que eu tenho que postar amanhã cedo. Ah, o Thales ficou Ótimo. triste, tava gostando, ó. O Thales, ele vai ter que dormir com o tio dele essa noite, tá?
de tanto cagaço que ele vai Thales, a gente passar tem que ou que ter ele medo de. passou. A gente tem que ter medo de quem tá vivo. Fica a Ah, isso dica, sim. hashtag. Bom, pessoal, agradecemos a participação de todos aqui na nossa live. Na quinta-feira, possivelmente, faremos outra sobre as superstições brasileiras. Possivelmente não será com o professor doutorando Giliardi Brandão, coisa mais fofa, né? Olá, professor Fernando, tudo bem? Está me devendo um vídeo sobre A Duda também, você gostou, Mato Duda? Grosso do Duda ficou Sul até o final. até o A final. Duda é uma aluna mega aplicada, Gaiva super Soluções inteligente. também, obrigada pela participação. Obrigado, Gil, gente. Foi um prazer falar com vocês. prazer foi meu. Obrigada pela parceria, obrigada por estar aqui com o Falar Português Brasileiro novamente. Esse vídeo ele vai aqui para o IGVT, mas não deixem de assistir aos nossos vídeos lá no nosso canal no YouTube. Se inscrevam no canal, deixem o seu joinha lá. Estamos fazendo um passeio, um tour em língua portuguesa por diversas cidades brasileiras. É um bom exercício para a prática auditiva dos estrangeiros e para os alunos do Giliardi e os meus alunos também que entraram aí. É um bom material para ampliação de conhecimento em relação aos nossos estados, em relação à nossa cultura. Gil, amei! Lindo, lindo, lindo tudo isso, viu? Obrigado a todo Obrigada. mundo. Obrigado, Ju. Até a próxima. Um abraço. Beijo, queridos. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Está gente. encerrando com chave de ouro, né? Peraí, Sempre. deixa eu pôr meus olhinhos. Aqui. Ai, a vida tá muito pesada. A gente tem que brincar, sorrir, amar, né? De É o mais preferência, né? importante. Tchauzinho, gente. Até mais. Beijo, beijo, tchau. Tchau.